Olá, bom dia. Sabadão, 10 horas 32 minutos. Eu espero que você esteja bem e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma prosa muito boa que eu terei com o veterinário Leandro Blasques para a gente falar sobre os cuidados que nós devemos ter com os nossos pets, cães e gatos, especialmente nesses tempos de Covid. Vamos falar também dos cuidados na gestação, né, para quem está grávida. Se você conhece alguma grávida, ó, mães, tias, papais, compartilhem com essas mães, com as futuras mamães. A gente também vai falar sobre os cuidados no pós-parto, ou seja, se tem um assunto que sempre gera muita dúvida, é o cuidado que a mãe precisa ter também no pós-parto. Enfim, são muitas dúvidas e que nós vamos tirar todas elas agora com o Dr. Leandro Blasques. É importante também te dizer que teve um caso de um caso confirmado no Rio Grande do Sul de uma gatinha de 2 anos que morreu depois do contágio com o Covid. Os, os donos, né, vamos chamar assim, da gatinha tiveram Covid e depois ela teve. Então, vamos repercutir isso também com o doutor. Se você tiver qualquer dúvida, envie para cá, aproveite esse tempo, tá aqui na caixinha de perguntas. E, de novo, se você conhece alguém que tem pets e quer saber sobre os cuidados com Covid, pronto, agora é a hora de tirar sua dúvida. Grávidas que têm dúvida sobre como lidar com seus pets durante a gestação, também é a hora. E depois do parto, né? O que nós podemos fazer? O que pode realmente ser um risco para o bebê e para a mãe? Combinado? Então eu já vou liberar aqui o doutor Leandro para a gente poder dividir, ser muito responsável com o seu tempo. Eu espero que essa próxima hora seja leve e te traga muita informação importante. Oi, Leandro. Bom dia, Tudo bem? Bom dia. tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tudo certo? Tudo certinho. Você está onde, doutor? Eu estou na minha casa. Ah, tá. Tô vendo aqui uma proteção aqui em cima. Ah, não, mas tá mais acima. Entendi, entendi. Maravilha. Leandro, obrigada por ter aceitado o meu convite para a gente falar sobre esse assunto nesse sábado cedo. É um horário que para mim é sempre que me parece muito bom para todo mundo, para já dar uma, né, para iniciar o fim de semana com uma informação útil, especialmente para quem tem pet, não é? Você me compartilhou a notícia da morte da gatinha do Rio Grande do Sul. Vamos começar por isso, Isso. então, doutor? É um caso raro. Sim. Como é que nós podemos, então, primeiro, né? Vamos por etapas aqui, dividir o nosso tempo. Como é que nós podemos proteger os nossos pets em relação ao Covid? Nós usamos máscaras, mas de repente entramos dentro de Sim. casa e eles. É. Na verdade, assim, infelizmente, a gente não consegue ter o mesmo tipo de proteção que os seres humanos têm. Então, o que você falou, o uso de máscara, o animalzinho não vai aceitar o uso de uma máscara. Você está me ouvindo bem, né? Sim. Tá. Então, na verdade, assim, o que eu tenho orientado após essa confirmação é que quando você tiver alguém na casa que esteja positivo, da mesma forma que os outros integrantes da casa têm que ter um isolamento social com essa pessoa, o bichinho também vai ter que ter, seja ele cão, seja ele gato, tá? Por quê? Da nossa primeira conversa, de alguns meses atrás, quase um ano atrás, Sim. eu já tinha dito para você que, para todos, lógico, que acompanharam, que potencialmente os felinos eles tinham uma possibilidade maior de adquirir o Covid, por causa do tipo de receptor. E justamente foi isso que confirmou mesmo, né? Então, foi dado então a morte desse gatinho lá no sul. Só que daí depois eu também queria conversar sobre um pouco sobre esse óbito, tá? Porque depois que eu te passei a informação, também, lógico, eu participo de grupos de veterinária, então a gente acaba recebendo outras informações que levantam outras questões, tá? Eu acho que são pertinentes e importantes para a gente compartilhar.
Mas, de qualquer forma, respondendo a sua pergunta original, então eu peço o isolamento social desses felinos, desses caninos, né? Quando tiver o positivo, quando tiver assintomático, não tem como a gente prevenir também que o animal vai adquirir, senão você vai isolar um animal sem saber se alguém na casa tem. Aí é uma coisa que não tem, ao meu ver, né? Não tem muita lógica. O que você tem que Então, fazer é, sabendo que tem, isola. então o ideal é que se alguém da casa já tiver o diagnóstico, não deixar que o bichinho se aproxime. Justamente. Justamente, para ele não ficar no mesmo ambiente. Então você tem que seguir, ao meu ver também, todos os cuidados que um ser humano tem que ter dentro da residência com um paciente positivo para o Covid. Então, isolamento social, limpeza diária da casa com álcool 70, das maçanetas, etc. e tal. E o bichinho, assim, tudo bem, ele pode até não entender o porquê que ele não está tendo mais acesso àquela pessoa. Mas eu acho que é um momento onde a gente vai ter que se desdobrar, e os bichinhos também, para o bem geral de todos da família, né? Tá. Isso nós estamos falando, por exemplo, para um gatinho que não costuma sair de casa, né? E para os Isso. cachorros, por exemplo, tem aqui uma pergunta da Luísa Quintal. Os cães, quando saem para passear, podem pegar Covid na rua? Como a gente faz? Então, aí, acho que o maior problema seria um ambiente onde você tá fechado. Quando eles vão passear na rua, é o mesmo princípio nosso, a gente está passeando em ar aberto. Então, a chance de um cãozinho pegar é muito pequena numa situação dessa. E aí seguem as mesmas orientações que eu já passei da primeira vez também. O animalzinho voltou para casa, lava bem as patinhas, você pode passar um pano com álcool 70 no corpo, que o álcool 70 ele vai evaporar rápido, não vai causar nenhum tipo de dermatite, No e aí corpinho. você previne também no corpinho. E aí você previne os integrantes da casa de não do cãozinho também não trazer o Covid para casa. Então, eu tenho amigas que têm cachorro, né, e saem para passear 2 vezes por dia. Então, Sim, voltou da rua 2 vezes, limpa as patinhas e duas passa vezes. álcool 70 no corpinho, é? No corpinho, com pano. Não é Porque o espirrar. álcool 70, ele... Então, porque na verdade, isso é um conceito um pouco errado. O álcool 70, ele não vai matar simplesmente se você borrifar. Ele vai eliminar com a fricção. Tanto que, quando a gente passa o álcool 70 nas mãos, a gente tem que esfregar bem as mãos com o próprio álcool 70. Por quê? Porque você não vai matar a bactéria, o vírus, no caso do Covid, o vírus, por afogamento. Você vai matar, na verdade, pela fricção com o álcool, entendeu? Então não adianta só você borrifar. Você vai ter que passar, então, um pano com o álcool 70, porque, de certa forma, você está tendo uma fricção aí. Entendi. A Luísa está até perguntando: álcool 70 no corpinho pode? Pode, porque vai evaporar muito rápido. Existe ainda, na verdade, um produto veterinário, por exemplo, um antipulgas, que o veículo dele é álcool. Por quê? Porque evapora rápido. E aquele produto, inclusive, a orientação era encharcar o animal com o produto. Então, assim, você encharca o animal com o produto, que tem álcool na composição, e ele evapora. Tanto que a orientação também, após passar esse produto, é justamente passear um pouco com o animal, no caso, que encharca mesmo, para evaporar mais rápido e secar. E o álcool 70 é o mesmo princípio. Você não vai encharcar o animal, óbvio, mas você vai passar um pano com álcool 70 e vai evaporar muito rápido. Pronto. Bom senso, né? Doutor, como tem chegado aqui comentários muito importantes, eu vou manter ainda as perguntas aqui. E aí, para quem está nos Tá, assistindo, para que possa ver o seu rosto, é só tocar na tela, que aí ela fica só a última aqui embaixo, tá? E assim a gente também pode te ver. Tudo bem? tá bom, tá Então, bom. é o mesmo cuidado que eu tenho ao voltar de casa. Por exemplo, eu saí e voltei. Passo álcool, né? Eu tiro o meu sapato. Isso. Bichinhos, passa álcool, então, na patinha e passa Na na. pa- Se é um animal de pelo curto, você pode até lavar a patinha e secar bem com uma toalha bem macia, né? Não há necessidade de ficar passando o álcool também, até porque às vezes precisa avaliar, principalmente patinha, os cães eles têm o hábito de lamber muito as patinhas. E o problema não seria lamber o álcool, porque, como eu disse, vai evaporar muito rápido, você não vai deixar lamber e vai resolver o problema. Mas o problema é o seguinte: o animal, por lamber muito as patas, é comum o animal ter uma patologia nas patinhas, chama pododermatite, que é uma dermatite entre os dedos, fica avermelhado e fica mais sensível.
Quando você borrifa o álcool numa região sensível, vai arder, vai doer. Então você tem que avaliar também se não está com nenhum tipo de lesão, para também não judiar do bichinho, né? Não maltratar o bichinho, não causar uma dor para ele. E se puder e tiver pelo curto, melhor lavar do que passar o álcool. Entendi. Aí lava mesmo, né? Aí Agora, lava mesmo. caso lá de Caxias do Sul, né, pelas reportagens que eu vi, é, era uma gatinha de 2 anos. Isso. Não, porque também a gente pode pensar, de repente já tinha, né, mais idade, ou não. Era uma gatinha de 2 anos, Jovem. contraiu depois dos donos, né? Isso. O que você achou? O que você tem a dizer desse caso, doutor? Então, na verdade, assim, sim, ela foi diagnosticada com o vírus, então, assim, isso já comprova pra gente que o animal pode adquirir a doença, por isso, aqueles cuidados que eu passei para vocês antes, eles se mantêm. Porém, teve uma falha. Não teve não teve um diagnóstico diferencial. O que seria um diagnóstico diferencial? Existem algumas patologias dos felinos que podem causar a mesma sintomatologia no pulmão. Então, Hum, por exemplo, a peritonite infecciosa felina é uma doença viral felina causada justamente, inclusive, por um coronavírus do felino, o que já existia deles, tá? Não esse Covid nosso, uhum. e que pode dar alterações pulmonares e levar o animal, e normalmente leva o animal a óbito. Então, ao meu ver, aquele gatinho também deveria ter sido feito a pesquisa para PIF, que é essa peritonite, teria que ter sido feito coletado material para ver se não tinha alguma alteração fúngica no pulmão. Então, o animal não necessariamente morreu do Covid. Ele estava com o Covid, mas não se sabe, porque não foi feito o diagnóstico diferencial, se ele tinha alguma outra patologia associada. Então, o que eu quero dizer com isso é, não estou afirmando que o gatinho morreu de Covid. Pode morrer? Acredito que sim. A partir do momento que um indivíduo, seja ele animal ou humano, adquire o patógeno e está no corpo dele, ele pode morrer por conta disso. Mas, por isso a gente vai ter os cuidados. Mas não necessariamente ele morreu daquilo. Assim como muitos humanos, na verdade, né? Porque é, a gente vê muito, você da área de jornalismo, você com certeza tem muito mais acesso até a essas informações, às vezes, que são dadas de forma torta, se eu posso falar assim, né? Porque a pessoa ela pode morrer com Covid, mas não necessariamente ter Covid, né? Então, a gente tem, lógico, um número altíssimo de infectados hoje em dia, um número altíssimo de pessoas mortas, mas não necessariamente todas aquelas mortas morreram de Covid, né? E assim como esse gatinho. Bom, então, pelas evidências, pelo que foi feito, nesse caso dessa gatinha lá de Caxias, então ela tinha 2 anos, os donos tiveram, né? E ela, então, Sim, teve, foi contaminada pelo Covid. Se a foi. gatinha sai de casa, então foi através dos donos, não é? Isso. Nos leva de novo àquela máxima, né? O que eu posso fazer? Porque é muito difícil hoje em dia você cravar. As evidências científicas, elas são atualizadas a todo momento. Então, o que o doutor está Sim. dizendo é o seguinte: se você já tiver alguém confirmado com o Covid na casa, o ideal é manter esse bichinho, então, afastado, seja gato ou cachorro. Distanciamento social. Exato, exatamente. A Cláudia, ela pergunta aqui: preciso me distanciar de um gato que é criado apenas dentro de casa? Né? Recebi essa orientação. Se você já tiver, né? Se você, na verdade, assim, eu imagino que ela esteja perguntando por causa do Covid, né? Não ainda por conta da gestação, né? Citando sobre o Covid, na verdade, você só vai se distanciar do gato se você tiver com o Covid. Supondo que sejam, 4 membros da família e o gatinho. Um membro da família está com o Covid, os outros 3 não. O gatinho vai ficar com os outros 3 e essa pessoa isolada. E agora é uma coisa importantíssima que eu estava para falar, acabei passando e vou falar agora. Supondo que seja uma pessoa que é comum hoje em dia morar sozinha com o bichinho. Aí você faz como isso, né? Então, aí o que eu oriento também é conversa com um vizinho, conversa com um parente, conversa com um amigo. Se essa pessoa pode,
vir cuidar do bichinho ou levar o bichinho para casa dela. Se for um canino, eu não vejo grandes problemas da pessoa levar para casa dela e o cachorrinho ficar aos cuidados dessa pessoa. Se for felino, eu oriento, se puder alguém de confiança entrar na casa, cuidar desse gatinho, é melhor, porque os gatos, você que tem os dois pequenos, aí você sabe, quando eles saem de casa, muitos deles se estressam, então eles ficam muito mais confortáveis no ambiente deles. Por mais que o gatinho não tenha mais acesso ao dono, ao pai dele, ou à mãe, como quiser chamar, o fato de estar na casa já gera um estresse menor. E a gente tem que pensar também que os gatinhos, assim como os seres humanos, eles têm as comorbidades deles também. Então, você imagina um gatinho, existe, por exemplo, a doença FIV, FeLV, que o gatinho, num estresse, pode desencadear essa doença e virar óbito. Então, quanto menos estresse a gente causar para o bichinho, melhor. Então, os gatos eu oriento, quando a pessoa mora sozinha, alguém vir cuidar, e os caninos, pode ser alguém vir cuidar, ou a pessoa leva para a casa dela. Sim. O Cássio Tacano, interessante como a rotina dos pets também mudou nessa pandemia, sim. E a Leonor, ela pergunta, mesmo que a pessoa tenha feito os 15 dias e estiver melhor, ainda pode transferir? Ou seja, por quanto tempo a pessoa que teve o diagnóstico, né, vai ter que ficar afastada do gatinho? Na verdade, assim, a gente tem que seguir as orientações que a gente recebe da pesquisa, mesmo dos médicos, né? Então, a partir do momento que uma pessoa contaminada teve os 15 dias de isolamento e já pode voltar para as atividades dela, que ela já não vai contaminar outro ser humano, eu sigo o mesmo princípio. Então, ela não vai contaminar o cão e o gato, porque não faz sentido. Então eu não passo para o humano, mas passo para canino e felino. Então, eu entendo que a gente tem que seguir da mesma forma. Sim. A Isabelle Andretta, ela colocou uma pergunta aqui na caixinha: quais os cuidados com gatos que ficam dentro de casa? Posso limpá-los com álcool? E ela aqui emenda, né? Por favor, podem responder objetivamente se o animal que morreu foi submetido a alguma autópsia, alguma pesquisa, algum procedimento que tenha comprovado Não, a decorrência da Covid? não, então, justamente não. Por isso que eu estou falando que a gente tem que levar em consideração que ele pegou, mas não necessariamente ele morreu de Covid. Pronto. Os cuidados, né, com os gatos que ficam dentro de casa, né? O cheiro também sempre incomoda muito os gatinhos. Tudo bem, Sim. né? Na verdade, aí você faz o seguinte, no caso dos gatos, como eles se lambem muito, o ideal é fazer o seguinte, você passa assim, gatos, ela perguntou que ficam dentro de casa. Não, dentro de casa você não precisa tomar cuidado de passar o álcool, só se ele fosse um gato que saísse de casa, tá? Dentro de casa é só manter o isolamento se você tiver positivo. Agora, estendendo a pergunta, se por um acaso o gato sai de casa e vem, aí você, da mesma forma que os cães, você vai passar o álcool 70 no corpo do gato, com boa fricção, e aí não vejo necessidade de esperar secar. Aí você já passa um pano com água, tirando o resíduo de produto químico. É E aí rapidinho. o gato vai se lamber, não vai ter problema. A gente que tem bichinho já sabe que é tudo muito rápido, mas é importante, né, tomar esses cuidados. Sim. Exatamente. Com os cães, então, nós também já explicamos em relação a esse caso da morte da gatinha também. Doutor, agora a Cláudia, ela tinha feito a pergunta em relação à gravidez, né? E Tá. eu vou emendar aqui nessa pergunta da Cláudia, justamente isso, né? Quais são os riscos para a gestante ter contato com gatos e cachorros durante a gestação? Depois a gente fala no pós. Perfeito. Na verdade, assim, com os cães, você não tem problema com o contato, se o cão estiver sadio. Sadio é o quê? É um cão vacinado, que tem atendimento periódico do médico veterinário. Já nos felinos, a gente tem que ter um cuidado a mais, por causa, você com certeza fez um teste de toxoplasmose, porque o gato é o transmissor da toxoplasmose. Só que, assim, é uma coisa que eu sempre fiquei muito irritado com a medicina humana. Muitos médicos, eles banalizam a questão do bichinho. Muitas vezes eles falam, você está grávida, você tem que doar o gato. Imagina. Isso não é verdade. Não faz o menor sentido, na verdade, porque quem fala isso, então, não tem o amor que a gente tem pelos bichinhos. A gente não doa, não é uma televisão que eu vou trocar. Então, é o bichinho que faz parte da minha família. Mas qual é o risco? Então, o risco real é o seguinte.
A toxoplasmose, ela é transmitida pelas fezes do gato. Então, se você passar a mão no gato, você não vai adquirir a toxoplasmose. Se o gato deitar com você, você não vai adquirir a toxoplasmose. Você vai adquirir se você ingerir os ovos que estão nas fezes, que podem estar nas fezes. Então, o que acontece? Você tem duas situações. Eu, particularmente, oriento, para a gente ficar bem tranquilo, eu oriento os meus clientes, e te oriento, Isabela, a fazer um exame de toxoplasmose nos dois gatos. Você faz uma sorologia, coleta sangue e vê se os gatos são positivos. Se eles forem negativos, acabaram os seus problemas, você não tem o menor problema, menor risco. Por isso que eu falo para fazer, porque daí a gente fica bem tranquilo. Agora, com relação... Pois não? Não, pode continuar. Pode falar? A pergunta. Com relação a um gato positivo, aí o que eu oriento? Você pode continuar com a sua rotina normal, porém, lave bem as mãos depois de pegar os gatos. Não evitar beijá-los. Por quê? Porque, assim, a chance é mínima, tá? Mas é que eu sou muito perfeccionista. Então, eu oriento sempre a evitar beijá-los. Por quê? Supondo que o gatinho fez o cocô. Aí o gatinho foi lá se auto-higienizar. Aí, na língua dele, está o parasita. Aí ele lambe o corpinho dele, aí você vai lá e beija o local onde está o ovinho. Sabe, é ganhar na Mega Sena, mas convenhamos que se puder ter esse cuidado, melhor. Isso para um positivo, tá? Sim. E também, se tem outra pessoa na família que possa, por exemplo, trocar a caixinha de areia, higienizar a caixinha de areia e não a grávida, melhor também, você diminui ainda mais o seu risco. Tá. E sendo mais sincero ainda, sabe qual é o maior risco da grávida pegar toxoplasmose? Comendo na rua carne crua e verdura mal lavada. Porque, na verdade, o que acontece? As pessoas falam, doa o gato. Tá, o gato é o transmissor, sim. Mas como que o gato transmite? Ou direto com a gente, igual eu expliquei, ou então, o que é mais comum, nas lavouras e no pasto. O gatinho de fazenda, por exemplo, ele tá lá solto no ambiente, tem toxoplasmose e faz cocô no pasto. Aí a vaquinha vai lá e come. Fez cocô na plantação, foi lá na alface, fez o cocô, aí vai lá o lavrador, recolhe e tal, e aí quando tem todo aquele processo de chegar até a gente, e aí teve uma lavagem, outra lavagem, e a pessoa, o consumidor final, não lavou bem a folha, pode ser contaminado. Comeu a carne crua, pode ser contaminada, porque está dentro da carne do boi, por exemplo. Então, você, como grávida, o que você tem que tomar de cuidado? O seu marido tomar, se puder fazer a sorologia, melhor. Se não, o seu marido toma o cuidado dele fazer a higienização da caixinha de areia dos gatinhos. E você não coma verdura mal lavada e não coma carne mal passada. Pronto. Você não vai pegar toxoplasmose. É por isso que os médicos orientam as mulheres não comerem carne crua, né? O som ficou um pouco baixo. Agora voltou. Voltou? Agora voltou. É por isso que os médicos, então, recomendam que a gente não consuma carne crua, né? Agora, doutor, olha só. Os gatos que só ficam dentro de casa e só comem ração, sim, eles podem transmitir? Pode. Ele nasceu na sua casa? Não. Ele pode ter vindo já contaminado antes de ir para sua casa. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Quando a minha esposa ela ficou grávida, eu tinha boa segurança da origem das minhas gatas. Elas tinham... Sim. Vou fazer a sorologia. A sorologia, as duas deram negativas, fiquei assim, eu ia lá, cuidava da caixa de areia, até a grávida vai ganhando um pouco de barriguinha, né? Aí fica mais difícil de abaixar, então aí acaba sendo para o marido a função de limpeza da caixa de areia. Mas com relação à contaminação, eu fiz isso só para ficar tranquilo mesmo. Entendi. Doutor, começou a dar uma variada aqui a sua internet. Você está me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui, um minuto só. Tá. Para você que está chegando agora, eu estou conversando com o veterinário Leandro Blasques. Estamos falando sobre os riscos de Covid para pets,
né, para aqueles que saem de casa e para aqueles que não saem de casa, quando você já tem algum caso confirmado, né, na sua casa, o que, que você pode fazer, o que, que você deve fazer. E agora a gente já está falando sobre a questão da maternidade, quais são os riscos de uma grávida ter contato com os gatinhos ou cães, quais são os riscos Está de melhor? verdade. Melhorou, Melhorou? agora melhorou, Ótimo. melhorou. Tá. Leandro, entendi. Então, no caso dos felinos, é isso. Se o gatinho não nasceu na sua casa, mesmo que ele não saia de casa, é importante evitar o contato com as fezes, limpar as caixinhas e não beijar de jeito nenhum, né? Isso, só que assim, se nascer na sua casa, você precisa ter também o histórico da mãe, tá? Então, a mãe tem que ser negativa, porque existe uma transmissão também na gestação, tá? Da gatinha pro gatinho. Entendi. Então, se a mãe, você sabe que é negativo, ok. Se você não sabe, é bom testar também os bichinhos. Tá. Agora, e quem não tem gatos, mas tem cachorros? Grávidas com cachorros, faz o quê? Grávidas com cachorros não tem problema com relação a essas doenças infecciosas, porque o cachorro não transmite a toxoplasmose. Você teria risco, por exemplo, com uma leptospirose, mas aí, assim, aquilo que eu falei anteriormente, tá? Se for um cachorro que passa por cuidados veterinários, recebe vacinação, a vacinação está atualizada, aí você não tem problema nenhum. Raiva, por exemplo, você não tem a incidência da raiva mais em São Paulo, mas se o cão é importante vaciná-lo anualmente, tá? Porque já aconteceu há menos de 10 anos atrás, tiveram 2 casos isolados de raiva de novo em São Paulo, um de um gato de apartamento, o outro de um cão de residência, justamente porque tinha sido extinta a campanha da prefeitura, né, de vacinação da raiva. E aí depois voltou justamente por causa disso. Então, assim, se o cão é vacinado em atualizada a vacinação normal, não tem problema. Entendi. E aí, esse risco da grávida ter contato com já que então aqui nós estamos falando, já identificamos que os gatinhos trazem mais risco para a grávida do que o cachorro, né? E aí, Sim. no pós-parto, o que que acontece se esse gatinho, se estiver, né, com a toxoplasmose, ter contato com o bebê. E aí, recentemente, né, até o Thiago comentou comigo, não sei o que, o pelo do gato, aí a bebê pode ter asma, enfim, quais são os riscos aí para o bebê? Tá. Na verdade, assim, o bebê ele não vai contrair a toxoplasmose, supondo que você tenha o gato que você não sabe ou se ele é positivo ou não, ou é positivo. O bebê não vai ter o risco, porque o bebê, até muito pequeno, inclusive, ele não vai ter o movimento para pegar o gatinho, etc. e tal. O problema maior seria quando tivesse maior, porque criança pequena, assim, mete a boca no gato, passa a mão no gato inteiro, aí sim você teria um risco de adquirir. Eu, por exemplo, sou toxoplasma positivo, porque você imagina, né? Veterinário, desde pequeno amando o bicho. Sim. Beijava tudo que era bicho, então eu sou positivo. Mas eu não tenho sintomatologia nenhuma, porque o problema da toxoplasmose é no imunossuprimido ou na grávida até o primeiro trimestre de gestação, que pode causar aborto. Então, se o bebê por acaso adquirir, o problema seria numa imunossupressão. Então, assim, o que eu oriento sempre, faça o diagnóstico, faça o exame, é um cuidado que você tem, que daí você fica tranquila com você na gestação e com o seu filho quando nascer. Então, sempre vale a pena ter esse cuidado. A prevenção sempre é mais suave do que um Opa, possível tratamento ou uma complicação. então é um exame de sangue. Exame de sangue. Exame de sangue. E É super tranquilo. Né? em relação aos pelos dos gatos, isso pode Então. fazer alguma alergia, pode provocar alguma alergia nos bebês? Pode, mas assim, pode falar para o Thiago ficar bem tranquilo, porque o Marte e a Michelle, eles não são branquinhos. Por quê? O gato, quanto mais branco, mais potencialmente ele causa alergia. Olha que curioso. Então, ó, pode falar para ele ficar tranquilo que os irmãozinhos aí são sossegados. Então, Na verdade, é assim. uau, nunca tinha ouvido isso. Na verdade, é assim, a questão de alergia, lógico que é individual, tá? Então, assim, não vou afirmar que o bebê não vai ter algum processo alérgico, óbvio, porque potencialmente ele pode nascer assim. Aliás, você já sabe se é menino ou menina? Menina. Ah, menina? Sim. Que coisa linda, uma princesinha, então. É. Então, a princesinha aí,
Você não sabe se ela tem agora potencialmente algum quadro alérgico. Você e o Thiago têm algum quadro alérgico? Não. Então, assim, vocês já têm um fator genético que contribui. Lógico que existe a variação ambiental que também influencia, mas vamos lá. Com relação ao pelo, fala para o Thiago o seguinte e para todo mundo que está nos vendo. O que causa a alergia não é o pelo do gato, é a saliva do gato. Na saliva do gato existe uma proteína denominada proteína D. E essa proteína, ela que é potencialmente alérgena. Os gatos, quanto mais claros, mais tem dessa proteína. Por isso que eles têm uma chance maior de causar alergia. E por que as pessoas acham que são os pelos? Porque, na verdade, os pelos são os dissipadores dessa proteína. Porque o gato se lambe e aí o pelo vai para o ar e aí sim causa alergia. Mas não é o pelo, é a proteína. Então, o que eu oriento a toda grávida, isso serve para você mesmo, lógico, todos os gatos têm. Então, quanto mais clarinho, mais tem. Mais escurinho, menos tem. Então, mais tem. Então, faça o seguinte, 1 a 2 vezes por dia, passe um pano com água nos pelos do gato. Porque daí você já remove pelo morto, que daí já iria dissipar no ambiente. Sim. E, consequentemente, você já está tirando um pouco dessa proteína já dos pelos aderidos. Isso já diminui muito essa questão de alergia. Entendi. E muito interessante essa história, então, o gato que tem o pelo branco, ele tem uma proteína que pode provocar mais alergia do que... Na verdade, todos têm a proteína, mas o gato, quanto mais branco, mais tem da concentração dessa proteína na saliva. Concentração da proteína na saliva. Sensacional. Por isso que algumas pessoas falam assim, só de eu ver um gato, eu já fico já espirrando. Né? Mas aí vai depender da experiência que essa pessoa teve, não é? Sim, não. E você pega, tem pessoas mega alérgicas. Então, tem pessoas que mesmo com gato preto vai ter alergia, não tem jeito. E os cachorros, né? Para uma mãe com recém-nascido com um cachorro, precisa tomar algum cuidado? Aí a história da lambida e tudo mais. Olha, o meu maior medo, de verdade, com os cães é mordida. Porque hoje em dia, tanto os cães como os gatos são os nossos filhos antes da chegada de um bebê gerado, seja adotado, mas gerado por alguém. Então, os cães e os gatos, mais os cães até ter esse lado possessivo, eles podem entender que está chegando um novo indivíduo na matilha e que é um concorrente. Um risco. Então, o risco, assim, olha, eu ouço direto isso nas minhas consultas. Mas o meu cão é super bonzinho. Olha, não confie, de cara não confie. Por quê? Você nunca sabe como um cão que tem a invasão de um membro novo na matilha vai reagir. Então, a apresentação, eu sempre falo, que nem recentemente eu fui visitar uma cliente, ela tem 2 cães e também tá já para nascer. Eu falei para ela, quando você voltar do hospital, fique no carro, suba o seu marido até o apartamento, os cães vão estar no apartamento? Vai vir uma pessoa cuidar, ok. Tá. Ele desce com os cães lá fora, apresenta a criança fora do ambiente dele, fora do lar, para o cachorro, contendo, lógico, qualquer movimento mais brusco do cão, o cachorro aproximar, mas com proteção, para o cachorro sentir o cheiro da criança, e depois sobe todo mundo junto pro apartamento. Uau! Tá? Só que isso é um cuidado já pós-parto. E nós temos alguns cuidados pré-parto. Posso explanar um pouco sobre isso? Por favor, por favor. Então é o seguinte, isso serve para cães e gatos, tá? Então já começa a fazer com os seus 2 aí. É o seguinte, o gato não tem tanto essa questão de matilha, mas tem de território. Sim. O gato é extremamente territorialista. Uhum. Então, os animais, eles têm que entender que o novo membro, ele não é uma ameaça. E como que você tenta identificar isso para o animalzinho? Você tem que deixar o ambiente já propício para o pós-parto. O que é isso? Você preparou o quartinho do bebê, você
tem que decidir desde antes do parto, já do momento que você está da gestação, por exemplo, se o animalzinho vai ter acesso ou não ao quarto do bebê. Por quê? Imagina o seguinte, o cachorro tem acesso, o cão, o gato tem acesso à casa inteira. De repente chegou aquele serzinho que chora, que solicita minha mãe toda hora, solicita meu pai toda hora, perdi meu espaço e agora eles não deixam entrar naquele cômodo. É um ser que eu preciso extinguir daquela casa, preciso eliminar ele. É verdade. Então você precisa mostrar para o animal que a rotina vai se manter. Então se a pessoa que decidir que o animalzinho não vai entrar no quarto do bebê, já feche o quarto do bebê já. Já restrinja o quarto antes do parto, o quanto antes. Uhum. Para o cão não associar a chegada do bebê às restrições. Por exemplo, pessoas que têm cães, que passeiam na rua, supondo que seja a mãe que passeia com o bichinho, muda. Já começa o pai a passear. Por quê? Para associar o quê? Com a chegada do bebê, a mãe parou de passear comigo. Não, tem que ser antes também. Para o cão acostumar que a rotina mudou, sei lá por quê, mas mudou. E aí não vai associar o bebê à mudança da rotina. Quem dá comida para mim é a mãe? Muda, é o pai. Porque assim, a gente nunca... É só a primeira gestação. Eu falo que assim, eu sou veterinário não tem filho, né? Veterinário tem ninhada. Eu tenho 4 filhos. Então eu já tenho uma experiência grande com criança. Criança, cada uma é uma. Umas solicitam mais, outras solicitam menos. Você nunca sabe como vai ser seu filho pós-parto, a sua menina pós-parto. Então, você não sabe se ela vai te solicitar absurdamente ou se não vai. Então, na dúvida, tente se proteger o máximo possível porque a gente, querendo ou não, a gente escolheu ter o bichinho. O bichinho, ele, tudo bem, existe toda aquela relação afetuosa, onde a gente olha às vezes para um bichinho e fala, nossa, ele me escolheu também. Sim, existe isso, eu acredito nisso. Mas ele veio para nossa casa porque foi vontade nossa de vir. Então a gente tem por obrigação zelar pelo bichinho, zelar a saúde dele, então ter assistência veterinária decente, chamar o veterinário quando precisa, dar uma boa alimentação, dar uma boa água, proteger ele de doenças, proteger ele de acidentes. Então a gente tem que proteger ele até do psicológico. Existem animais que se automutilam pós-parto. Por quê? Porque a pessoa não zelou por isso. Então a gente tem que cuidar dos bichinhos. Eles assim, hoje em dia é mais raro, tá? Mas eu estou formado há 20 anos. Há 20 anos atrás, a relação homem-pessoa, né? Homem-mulher e o bichinho, era uma relação mais fria, uma relação menos afetuosa. Era o bichinho, de certa forma, não para todos, tá? Entendam bem isso. Era um pouco mais, entre aspas, descartável. Então eu vivenciei muito no início da minha profissão que casais jovens que casavam, não tinham condições financeiras ainda de ter um bebê, e aí resolviam ter um pet para suprir essa carência emocional. Aí a pessoa ia progredindo profissionalmente, começava a ganhar mais, melhor, e decidiam, agora vamos ter um bebê. E o cachorro era deixado de lado. Por quê? Agora eu não preciso mais desse afeto, eu tenho um bebê. Vejam bem, eu estou falando que isso acontecia. Deve acontecer hoje com certeza, numa porcentagem menor. Não acho correto, tá? Mas acontecia muito isso. E os bichinhos sofriam muito com isso. Porque daí você era realmente abandonado. Eu tive uma cachorrinha que eu tive um acidente com uma pastora que eu tinha, ela acabou vindo a óbito. E aí eu fui até o canil adquirir uma nova pastora. Eu olhei um monte de filhote. Eu vi uma pastora, ela tinha 6 meses de idade, já era grande já. E uma cara de abandono que você não tem noção. Uhum. Aí eu perguntei para a dona do canil, eu falei, e essa cachorra aqui? Ela já foi devolvida 2 vezes. Então a cachorra tinha aquela cara de abandono, por quê? Porque realmente ela tinha sido abandonada 2 vezes. Imagina você ir para uma família, a pessoa te larga. Assim. Vai para outra família, a pessoa te larga. O bichinho sente tudo isso. Aí eu escolhi aquela, falei, eu quero essa. Assim, me comoveu aquela cachorrinha. E ela tá viva até hoje, ela mora com a minha ex-esposa, e
até hoje você não tem noção da gratidão que aquela cachorra tem. Sim. Por isso que eu veja bem, eu entendo pessoas que adotam, eu entendo pessoas que compram, eu acho que isso até é um papo que a gente pode ter no futuro também, que eu acho um papo muito importante para as pessoas entenderem, porque eu acho que hoje em dia existe muita mídia, muito mimimi com conversa de não, você compra, não, você adota. Meu, cada um faz o que quer da vida, é importante cuidar bem do bichinho, da vida do bichinho. Só que existem algumas coisas que eu acho importantes que é uma conversa futura, tá? Que eu vejo muito cachorro, isso eu vejo muito em cachorro adotado, tá? A gratidão que esses bichinhos têm. Ah, sim. Porque só eles sabem o que eles passaram antes de vir até a sua mão, até a sua família. Sim. Então, quando eles recebem o amor, quando eles recebem o carinho, quando eles recebem a comida, é uma coisa assim que eu, como veterinário, eu vejo todo dia. A gratidão de um animal que foi abandonado é ímpar. É um negócio que só quem tem sabe. Então, o bichinho, ele merece ser cuidado. A criança merece ser bem cuidada, o adulto merece ser bem cuidado. As pessoas, elas... acho que assim, essa pandemia, ela serviu não para ensinar as pessoas, porque infelizmente eu não tenho visto as pessoas aprendendo. Eu tenho visto as pessoas se mostrando. Eu tenho visto as pessoas, elas potencializando o que elas são. Então, as pessoas egoístas, elas continuam egoístas. Por isso que estão aumentando tanto os casos. As pessoas que se cuidam, as pessoas que cuidam do próximo, elas estão se cuidando e estão cuidando do próximo. Eu vou em inúmeras casas, eu atendo domicílio. Então, eu vejo inúmeras situações, vejo pessoas zelosas, vejo pessoas que são que ficam negando a pandemia. Sim. Eu vejo tudo, assim. Então, as pessoas estão se mostrando, só isso para mim. Eu tenho ouvido muitos casos de pessoas, se você que está nos acompanhando adotou algum bichinho, compartilhe aqui, muitas pessoas adotando, né, um pet, um gato ou um cachorro durante a pandemia. Isso é um novo ciclo, né? Espero que seja uma ação muito tranquila. E então, com a chegada de um bebê, doutor, para a gente já partir aqui para uma conclusão, eu preciso já considerar as adaptações tanto para gatos como para cachorros, dependendo da decisão que eu tomar, mas você já disse que em relação a provocar alergia ou não, vai depender muito do contato que esse bebê terá com os animais, e a toxoplasmose é fundamental que a gestante faça esse exame nos bichinhos, né? Eu acho fundamental. Nos gatos, tá? Cão não precisa. O cão não precisa. O cão não transmite a toxoplasmose. Não, ele pode adquirir, mas ele não pode transmitir. Tá. Os gatinhos, então, é que transmitem. Esse exame, então, é um exame de sangue. É tranquilo fazer, doutor? Isso. Tá tranquilo. É uma coleta de sangue, o exame sai em alguns dias, é rápido. Se eu não me engano, eu não lembro se é 72 horas ou uma semana, mas não passa disso. Tá. Isso é importante, né? Porque aí a grávida já fica mais tranquila e depois para o bebê também, não é? Justamente. E uma coisa também, só reforçando, tem várias coisas, várias dicas que eu dou em consulta quando eu vou na casa do cliente, que eu falo da gestação, e mais uma que me veio à mente agora, que eu sempre falo, isso serve para você, grávidas passam muito creme para estria, e é importante passar mesmo, cada pele reage de uma forma, né? E esses cremes, geralmente, eles têm um cheiro muito característico, né? Então, o que eu aconselho é as mulheres grávidas passarem esse creme e pegar a roupa que usou, que ficou com o cheiro desse creme, e deixar próximo do cão também, ou do gato também, durante a gestação. Porque o gato é acostumando, o cão é acostumando com esse cheiro, para associar justamente o cheiro da gravidez com o pós-parto. Entendi. Ou seja, é adaptação do cheiro, adaptação do espaço físico, não é? Doutor, para a gente... Do manejo, é importante aquilo que eu te falei de passeio, de rotina, de alimentação. Quem faz é a mulher, muda, já começa a fazer o homem. Então, esses cuidados são importantes. Pronto. E para quem tem felinos como eu tenho, né, atribua, delegue a tarefa da limpeza da caixinha para o marido, né, ou para outra pessoa que puder fazer, para ter o mínimo de contato, então, com as fezes do bichinho e nada de beijo. Se
não tiver feito o exame da toxoplasmose. Se puder, Sim, eu aconselho fazer. Eu sou a favor da prevenção. é, Eu sou a favor, faça, quando precisa fazer um exame para você zelar alguma coisa, faça o exame, é fundamental. O cuidado é muito. sim, fantástico. Para encerrar, doutor, para a gente voltar então ao assunto inicial, já que o assunto gestante nós abordamos bastante, a doutora Mônica Madeira, ela diz o seguinte, né, como lidar quando saio para passear com o cachorro e outras pessoas passam a mão nele, né, em relação à Covid, melhor evitar? É melhor evitar, você não sabe se a pessoa tem os cuidados, se a pessoa está contaminada, não está. Nesse momento, o que eu aconselho? Olha, ele pode morder, então não deixa passar a mão. É melhor. É melhor para você, para sua família, para o seu bichinho, é melhor. Pronto. Doutor, foi excelente esse nosso papo, conseguimos abordar todos os casos, né? E em relação à morte da gatinha, que foi confirmada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é importante dizer que a ciência está fazendo o melhor que pode para ter as mais Sim, certezas, né? Evidências sim, científicas são divulgadas a todo instante, mas o que a sim, gente pode fazer é prevenir. Então, se tiver alguém com Covid em casa, o melhor é manter esse bichinho afastado, né? justamente. Protocolo de 14, 15 dias, né, que o médico passar. Evitar, então, o contato com esse bichinho, porque nesse caso do Rio Grande do Sul, sim, os donos tinham, a gatinha teve, mas não se sabe se foi pelo Covid, mas ela estava com. Sim. E você chegou em casa, mesmo que você não tenha criança, você more sozinho com seu bichinho. Chega em casa, põe a roupa para lavar, vai lavar as mãos, vai tomar banho antes de pegar o bichinho, porque você pode transmitir para ele se você for um assintomático, por exemplo. Isso é importante. Então eu chego em casa, meus filhos já sabem, assim, eles já olham para mim agora, porque eles têm 4 anos, né? Os menores, aí eles falam assim: tá sujo, pai? Tô sujo. Eu já chego em casa, já chega na roupa, vou colocando para lavar, porque você nunca sabe. O tênis, lógico, deixo do lado de fora, o sapato. Então você nunca sabe o que você traz da rua, né? Então isso serve pro bichinho também. O bichinho, ele vem te receber, ainda mais cão, principalmente, eles vêm felizes, pulando, querendo carinho. Então chega, tira a roupa, vai tomar banho e depois pega o bichinho. Muito bem explicado. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo. Quero, Imagina. é, Você sabe que falar com você é um prazer, né? Obrigada. Espaço sempre aberto para esclarecimentos. Para mim, a informação correta é o melhor remédio. A live vai ficar gravada. Se você nos acompanhou até aqui, gostou das dicas, compartilhe com quem você sabe que tem pets, que está grávida, que está na dúvida, o que, que faz. Né? Não se desfaça do seu bichinho, não se desfaça de nada antes de ter as informações corretas. Vamos zelar pelas pessoas, pelas crianças e pelos animais, né? Isso. Doutor, muito obrigada. Saúde para você e para sua família. Depois a gente fala Para vocês também. do exame da toxoplasmose, tá? Tá bom, fala pro Thiago limpar a caixa de areia. Ah, sim, não, ele tem feito isso. Essa tarefa agora eu passei para ele. Aliás, é uma dica que eu dou para todas as mulheres, né? A gente tem que aprender também a delegar as nossas tarefas, porque já é da mulher sair fazendo um monte de coisa, né? Porque É. no caminho você já vai fazendo, mas nesse caso é melhor delegar, confiar e deixar fluir da melhor. E uma coisa que é importante, eu como homem falo, nós não entendemos entre linhas. Então fale. Fale pra gente, faça isso, que daí a gente faz. Isso. Mas não vá pressupor que nós vamos entender as entrelinhas. Nós não entendemos. Pronto. Então, mulherada, sejamos claras, não é? Isso, por favor. Assim evita a briga. Isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Saúde para sua família. Pra você também. Tchau. Beijo. Fica com Bom Deus. fim de semana. Para você que está aqui nos acompanhando, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua confiança. Eu volto na segunda-feira com a doutora Camila Almeida, infectologista, para a gente falar sobre os riscos, mais uma vez, da Covid na gestante, porque somos grupos de risco, mas não temos não temos as mesmas prioridades do grupo de risco, especialmente agora com a vacinação. Então a gente vai falar sobre isso na segunda-feira. Tchau, tchau. Bom fim de semana para todos. Tchau.